Os povos do Antigo Egito estão entre os mais fascinantes e misteriosos da história da humanidade. Mesmo com mais de 2 séculos de pesquisas arqueológicas, muitas práticas, crenças e conhecimentos dessa civilização ainda levantam dúvidas e debates entre os estudiosos. A relação dos egípcios com o tempo, com a morte e com o divino eram extremamente complexas, e isso se reflete diretamente nas obras que eles deixavam para o mundo. Entre todas essas obras, nenhuma é tão importante e impressionante quanto as pirâmides do Egito. Monumentos gigantescos conhecidos em todo o planeta, que atravessam milênios e continuam despertando curiosidade, admiração e perguntas sem respostas definitivas. Por isso, agora você vai conhecer 5 curiosidades sobre as pirâmides do Antigo Egito, que talvez você não conheça. Curiosidades baseadas em pesquisas históricas, descobertas arqueológicas e estudos de alguns dos maiores especialistas do mundo. Então, vamos para o vídeo. Primeira curiosidade: as pirâmides já eram antigas até para os próprios egípcios. As pirâmides mais famosas do Antigo Egito, especialmente as de Gizé, começaram a ser construídas por volta de 2600 a.C., durante um período conhecido como Antigo Império, mais especificamente na 4ª dinastia. A Grande Pirâmide, atribuída ao faraó Quéops, teve sua construção iniciada aproximadamente em 2580 a.C. Para entender o quão distante isso está no tempo, vale uma comparação histórica impressionante. A Cleópatra VII, a última rainha do Egito, viveu em 69 a.C. Isso significa que, quando Cleópatra governava, as pirâmides já tinham mais de 2000 anos de existência. Historiadores como Toby Wixon e Ian Shaw usam esse tipo de comparação para mostrar que o Antigo Egito não foi uma civilização estática, mas uma sociedade que atravessou milhares de anos de transformação. Segunda curiosidade: elas não foram construídas por escravos. Durante séculos, a ideia de que as pirâmides foram construídas por escravos dominou o imaginário popular. Essa versão tem origem principalmente nos relatos do historiador grego Herodoto, que escreveu sobre o Antigo Egito no século V a.C., muito tempo depois da construção das pirâmides. No entanto, a arqueologia moderna desmentiu essa narrativa. A partir do século XX, com escavações realizadas nas proximidades de Gizé, arqueólogos encontraram vilas inteiras onde viviam os trabalhadores que eram responsáveis pela obra. Um dos principais pesquisadores envolvidos nessa descoberta foi o arqueólogo egípcio Zahi Hawass. Nessas vilas foram encontradas casas organizadas, padarias, áreas de preparo de alimento e até estruturas médicas rudimentares. Além disso, muitos trabalhadores foram enterrados nas proximidades das pirâmides com rituais funerários adequados, algo impensável para escravos. As evidências indicam que esses homens eram trabalhadores especializados, pagos pelo Estado, que trabalhavam em turnos e recebiam alimentação regular, como pão, cerveja e carne. Terceira curiosidade: as pirâmides eram brancas e brilhavam ao sol. A aparência atual das pirâmides não representa como elas eram originalmente. Hoje vemos enormes blocos de pedras desgastados, mas quando foram construídas, as pirâmides eram revestidas com calcário branco, altamente polido, extraído principalmente das pedreiras de Turá, próximas ao atual Cairo. Esse revestimento refletia intensamente a luz solar, fazendo com que as pirâmides literalmente brilhassem no horizonte. Estudos feitos por egiptólogos como Flinders Petrie afirmaram a existência desse revestimento original. No topo das pirâmides havia o piramidion, a pedra final, que em alguns casos eram revestidas de ouro ou de eletro, uma liga de ouro e prata. Com o passar dos séculos, terremotos e o reaproveitamento dessas pedras fizeram com que esse revestimento fosse removido quase por completo. Quarta curiosidade: como as pirâmides foram construídas? A construção das pirâmides sempre alimentou teorias espetaculares, incluindo ideias sobre tecnologias perdidas ou ajudas extraterrestres. No entanto, não existe nenhuma evidência científica que sustente essas hipóteses. O que arqueólogos trabalham hoje são teorias baseadas em evidências reais. A explicação mais aceita envolve o uso de rampas para transportar os blocos de pedra, que podiam
podiam ser retas ou em zigue-zague ou espiral. Uma descoberta fundamental ocorreu em 2013, quando arqueólogos franceses e egípcios encontraram no porto de Wadi al-Jafir, no Mar Vermelho, os chamados papiros de Merer. Esses documentos são considerados os registros administrativos mais antigos já descobertos. Merer, um supervisor de obras, descreve o transporte de blocos de calcário pelo rio Nilo até o local onde as pirâmides de Quéops estavam sendo construídas. Essa descoberta confirmou que havia logística avançada, planejamento estatal e uso intensivo de transporte fluvial, reforçando a ideia de que as pirâmides foram fruto de engenharia e organização, e não de mistérios sobrenaturais. Quinta curiosidade: existem muito mais pirâmides do que você imagina. Quando se fala em pirâmides do Egito, a maioria das pessoas pensa apenas nas 3 principais. No entanto, pesquisas arqueológicas já identificaram cerca de 118 pirâmides espalhadas por diferentes regiões do Egito. Muitas dessas pirâmides ficaram soterradas pela areia durante séculos e só foram redescobertas muito tempo depois. O estudo sistemático dessas estruturas começou de forma mais científica no final do século XVIII, especialmente após a expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito, em 1798. Essa expedição reuniu cientistas, engenheiros e artistas que documentaram todos esses monumentos, dando origem à obra monumental Descrição do Egito, publicada entre 1809 e 1829. Esse trabalho marcou o nascimento da egiptologia moderna e abriu caminho para pesquisadores, como Jean François, que mais tarde decifraria os hieróglifos egípcios. As pirâmides do Egito Antigo não são apenas túmulos monumentais, mas são reflexo de uma civilização que dominava matemática, astronomia, engenharia e administração em um nível extremamente avançado para sua época. Mesmo após milhares de anos, elas continuam de pé, desafiando o tempo e mostrando que quanto mais estudamos o Antigo Egito, mais percebemos que ainda há muito a se descobrir. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo, comentar o que achou, se você já conhecia essas 5 curiosidades e ideias para os próximos vídeos. É isso, até a próxima!